Resumo da novela Amor e Intrigas. 27 de fevereiro de 2017 a 3 de março de 2017. Próximos capítulos. Acontece no capítulo 212, segunda-feira, 27 de fevereiro. Débora fica indignada pela posição tomada por Doroteia em relação a não pagar o resgate de Felipe. Doroteia afirma que ele escolheu envolver-se com Alice e Valquíria e agora irá pagar o preço por estas escolhas. Débora entra em choque. Jacira e Nilson trocam juras de amor. Alice fala que está se sentindo culpada por ter deixado Felipe ir sozinho até a festa. Janaína diz que Valquíria pode ter dito que se alguém abrir a boca para a polícia, ela mata Felipe. Alice diz que vai à polícia de qualquer jeito. Valquíria diz para Petrônio que Doroteia vai pagar rapidamente o resgate e eles vão fugir do país. Bruno diz para Rafaela que se livrou dos pais dele. Rafaela diz que não entende como Bruno mandou os pais embora. Ele diz que não aguentava mais ser tratado como bebê de colo. Bruno diz que vai destruir a vida de Doroteia. Valquíria liga para Doroteia e pergunta se ela já levantou os 500 mil reais. Doroteia diz que não vai pagar o resgate. Valquíria diz que ela assinou a sentença de morte do filho dela. Doroteia diz para ela fazer o que quiser com Felipe. Valquíria desliga o telefone arrasada. Alice dá a queixa do sequestro de Felipe. O delegado diz que quer ajudá-la e que fará o possível para solucionar o sequestro. Petrônio fica incrédulo ao saber que Doroteia não vai pagar o resgate. Ele diz para Valquíria pensar em alguma coisa. Alice diz para Janaína que Valquíria não quer nada com Felipe e diz que vai sugerir que Valquíria a troque por Felipe. Janaína diz que seria um suicídio. Jacira vai para Iguaba com Nilson. Paco encontra Fabiola e diz que agora casou com Eugênia, poderá dar tudo o que ela quiser. Fabiola entra no carro e eles saem. Valquíria leva um sanduíche para Felipe, que não aceita. Felipe diz que tem nojo de Valquíria e ela se insinua para ele. Petrônio entra e não gosta do que vê. Mário nota que Fabiola ainda não chegou à agência. Paco e Fabiola se agarram no apartamento dela. Eugênia liga para o celular de Paco e cai na caixa postal. Pierre diz que Paco deve estar em alguma área sem sinal. Eugênia fica com a pulga atrás da orelha. Felipe ri da discussão entre Petrônio e Valquíria e diz que deve ser difícil duas cobras se entenderem. Petrônio dá um chute em Felipe. Fabiola pergunta se Paco não tem medo que Eugênia o mate como fez com os outros maridos. Paco diz que Fabiola deve estar brincando. Ela pede que ele tenha cuidado. Débora diz para Alice que Doroteia não quer pagar o resgate. Eugênia pergunta onde Paco estava e ele diz que foi dar uma volta. Eugênia desconfia. Petrônio diz para Valquíria que eles poderiam mandar recados para a família, como um dedo de Felipe. Felipe tenta manter a calma. Valquíria diz que é uma ideia interessante. Eugênia pega o GPS do carro e descobre onde Paco estava. Alice chega na casa de Doroteia. Acontece no capítulo 213, terça-feira, 28 de fevereiro. Alice fala para Doroteia que veio falar sobre o sequestro de Felipe. Alice questiona se é verdade que Doroteia não vai dar o dinheiro para o resgate de Felipe e ela confirma. Alice implora para que ela pague o resgate, porém Doroteia fala que Felipe não é mais seu filho. Bruno diz que vai noticiar a falência de Doroteia. Bruno diz para Rafaela que está feliz com a notícia do sequestro de Felipe. Rafaela fica chocada com o ódio de Bruno. Dora cuida do enjoo de Silvia. Doroteia diz que Felipe morreu no dia que conheceu Alice e que se Felipe morrer, a culpa é de Alice. A polícia revira o apartamento de Valquíria. Petrônio e Valquíria fazem ameaças a Felipe. Valquíria diz para Felipe que Doroteia não quis pagar o resgate. Dora diz para Silvia que perdoa pelo que ela fez. Silvia diz que ainda não sabe se o filho dela é de Bruno. Alice diz que sente pena de Doroteia. Eugênia vai até o prédio de Fabiola para conferir onde Paco estava. O porteiro diz que não pode dar informações. Eugênia dá uma nota de 50 reais para o porteiro. O porteiro diz que Paco subiu com Fabiola. Eugênia sai arrasada do prédio. Daniel diz para Marcos que o sequestro do tio fez ver que ele estava sendo infantil.
Alexandra tenta chamar Jurandir, mas ele não aparece. Ela chora. Camilo chega para prestar solidariedade para Doroteia. Ela diz que não entende o porquê de ele estar ali e Camilo diz que Felipe foi sequestrado. Ela diz que não vai pagar o resgate. Camilo fica chocado. Adelaide e Anselmo se encontram na praia e se beijam. Eugênia chega em casa. Pierre diz que Paco dormiu o dia todo. Pierre diz para Eugênia que ela não parece estar bem. Eugênia pede que Paco diga a verdade a ela. Paco mente e Eugênia diz que o carro dele tem GPS. Eugênia saca uma arma. Paco leva um susto. Eugênia diz que não precisa de mais um marido traidor e que Paco vai morrer. Dora diz para Giuseppe que está morrendo de saudade de Bruno. Eugênia pergunta se Paco está preparado para morrer. Paco pergunta se Eugênia quer parar na cadeia. Ela diz que já matou 5 maridos e nunca foi presa. Paco pede perdão. Ela debocha. Ele diz que ama Fabiola. Eugênia diz que Fabiola ama dinheiro. Eugênia atira em Paco, que cai morto dentro da piscina. Rafaela diz para Bruno que não entende como o quadro foi falsificado. Ele diz para ela esquecer o assunto. Eugênia, com os olhos marejados diante do corpo de Paco, diz que foi ele que escolheu este fim para a história deles. Daniel pede perdão para Bia. Eugênia escreve uma carta de despedida para Pierre. Ela diz que cansou dos homens que juram amor e logo depois traem. Eugênia diz que deixa os bens dela para Pierre. Valquíria diz para Petrônio ficar calmo que ela vai reverter a situação. Eugênia se atira do prédio. Acontece no capítulo 214, quarta-feira, 01 de março. Valquíria e Petrônio entram em uma discussão. Ele fala que o negócio está feio para o lado deles. Petrônio fala para eles matarem Felipe de uma vez. Felipe fica agoniado. Valquíria fala que não vai matar Felipe, pois ainda pode receber o resgate. Felipe tenta livrar-se das cordas. Kiko fala para Neide que eles vão casar-se em breve. Bruno diz para Rafaela que o dia da derrocada de Doroteia está chegando e que aí só faltará derrubar Mário. Daniel pede desculpas para Débora e diz que não vai mais implicar com Luciano. Pierre entra na sala chamando por Eugênia e estranha não encontrá-la. Pierre encontra um envelope e vê que é uma carta para ele. Ele lê a carta e entra em choque. Pierre encontra o corpo de Paco na piscina. Bruno encontra a arma que Giuseppe diz que Mário lhe não escapa. Débora conta para Daniel que o avô dele é Romeu Toscano. Daniel fica pasmo. Pierre liga para a polícia e diz que encontrou o corpo de Paco. Petrônio diz para Valquíria que ela tem uma queda por Felipe. Ela diz que não é hora para ter ciúmes. Ele diz que ela misturou o negócio com sentimentos. Eles discutem. Petrônio diz que não vai aturar Felipe por muito tempo. Alexandra diz para Paulo que está com dó de Felipe. Alexandra pega os remédios e joga no lixo. Romeu diz para Doroteia para ela pagar o resgate de Felipe por bem, senão ele a fará pagar por mal. Pierre é interrogado pela polícia. João vê Alexandra falando sozinha. Alexandra diz que ele matou os pais deles. Eles discutem. Adelaide diz que todos sabem que Alexandra estava na direção quando os pais deles morreram. Alexandra quase tem um ataque. Doroteia pergunta que tipo de ameaça Romeu está fazendo. Ele diz que ela saberá em breve. Romeu vai embora. Jurandir fala com Alexandra e diz que os remédios o fizeram sumir. Ela diz que nunca mais vai tomar os remédios e beija Jurandir. Janaína escuta a notícia de que Paco foi assassinado por Eugênia. Janaína chama Cris. Romeu diz para Bruno que não é fácil provar que Doroteia não é sócia majoritária da Junqueira de Albuquerque, ainda mais com Felipe sequestrado. Bruno diz que o mais importante é que Felipe seja resgatado. Fabiola fica sabendo que Paco foi assassinado. Pierre diz para João que não acredita que Eugênia tenha cometido o crime contra Paco. Mário dispensa todos os funcionários para ir ao velório de Paco. Mário fica sozinho na agência. Anselmo conta para Adelaide que Paco morreu. Bruno chega sem ser percebido. Bruno diz que um dia é da caça e outro do caçador. Petrônio diz para Valquíria que a única saída é matar Felipe.
Valquíria diz para ele esperar. Petrônio não escuta Valquíria, pega a arma e aponta para a cabeça de Felipe. Acontece no capítulo 215, quinta-feira, 02 de março. Petrônio fala que vai matar Felipe, este diz que ele fará uma besteira. Valquíria entra na frente de Petrônio e fala para ele não cometer este engano. Bruno aponta a arma para Mário e fala que chegou a hora de ele rir por último. Mário diz para Bruno não cometer um engano. Bruno ameaça. Adelaide diz que Eugênia sempre foi louca. Anselmo diz que ela está foragida. Camilo diz para Rafaela que está disposta a encontrar o quadro verdadeiro de Marília. Rafaela dá o telefone do perito de artes para Camilo. Janaína diz para Alice que não vai ao velório de Taco. Bruno aponta a arma para a cabeça de Mário. Daniel entra na agência sem que ninguém perceba. Antes de Bruno atirar, Daniel se joga em cima de Bruno. O tiro atinge um objeto. Bruno tenta atirar em Daniel, mas Mário o desarma. Mário diz que a brincadeira acabou. Bruno enterra a mão na cabeça e chora. Daniel pergunta se Mário quer chamar a polícia. Mário diz que é melhor Bruno ir embora. Daniel manda Bruno embora. Celeste diz para Eva que ninguém encontrou Eugênia. Pierre defende Eugênia e fala para João que ela o surpreendeu. Pierre tenta se conter, mas conta para João que ela escreveu uma carta de despedida, passando tudo que é dela para Pierre. Camilo recebe o perito e diz que está curioso para saber quem falsificou o quadro de Marília. O perito passa um contato para Camilo. Kiko e Neide marcam a data do casamento. Petrônio diz que vai matar Felipe. Felipe diz que tem uma proposta e diz que se eles o soltarem, ele consegue dinheiro para a dupla sair do país. Petrônio diz que Felipe está enrolando. Valquíria gosta. Fabiola diz para Antônia que sabia que Paco iria morrer. Antônia diz que Fabiola sempre disse que Eugênia era uma serial killer. Fabiola diz que sempre amou Paco, mas que ele morreu sem saber disto. Bruno diz para Rafaela que foi atrás de Mário e quase o matou, mas Daniel apareceu para atrapalhar. Rafaela não se conforma com a atitude de Bruno. Rafaela diz que ele precisa parar com esta sede de vingança. Bruno diz que ela está certa. Camilo conversa com um homem e pergunta se ele pode falsificar um quadro de Marília Fraga. O homem diz que não, mas que pode indicar um especialista. Rafaela diz para Bruno que ele tem que aceitar o amor dos pais dele. Ele diz que ama os pais. Camilo encontra o falsificador de quadros. Ele dá um bolo de dinheiro e pergunta quem falsificou o quadro de Marília. O homem diz que foi Bruno. Felipe sente que pode negociar com Valquíria. Petrônio diz que Felipe está enrolando Valquíria e que não vai dar chance para ele. Camilo vai à casa da Rafaela e manda Bruno confessar que falsificou o quadro de Marília. Dora e Giuseppe vão encontrar com Bruno. Dora está sem cinto de segurança. Camilo encurrala Bruno. O táxi bate em um outro carro. Giuseppe não sofre nada. Dora, muito machucada, diz para Giuseppe perdoar Bruno. Dora morre. Giuseppe entra em desespero. Acontece no capítulo 216, sexta-feira, 03 de março. Último capítulo, resumo ainda não revelado. Fonte: Amor e Intrigas, novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Reescrito por famosos na web. Inscreva-se no canal, deixa o seu joinha.